Fala galera, aqui é o José, diretamente da minha casa. Fiquei uns 3 dias sem postar vídeo, né? Cara, acontece, viajei. Eu agora, a partir desse mês agora de junho, né? Também mês de junho de 2025, vou começar a viajar bastante. Porque tem muitos negócios fora, tem muitas oportunidades. Então eu tô começando a sair um pouquinho daqui de Goiânia e explorar novos ares, né? É muito bom, né? Ficar em movimento, resolver problema. E é isso que importa, né? Isso que faz a gente crescer e botar dinheiro no bolso. Vamos lá. O assunto do vídeo de hoje, ele é o seguinte: o e se não existe. Isso mesmo, o e se não existe, né? E de onde que surgiu a ideia de trazer esse vídeo? É que é o seguinte: eu tô ouvindo, sei lá, pela 20ª vez o livro O Segredo da Mente Milionária do T. Harv Eker, né? Para mim, esse é o meu livro preferido quando se trata de mentalidade de milionário, de você pegar e desenvolver uma mentalidade foda, onde você vai se tornar uma pessoa foda e por aí vai. E ele é um livro que o próprio livro já fala, né, cara? Pra você poder absorver os conhecimentos que tem aqui, não adianta você ler essa parada só uma vez, né? Tem que ser pelo menos uma vez por ano, não, uma vez por mês, né? Por que ele diz isso? Porque é um livro muito denso, com muitos ensinamentos, com os arquivos de riqueza, conceitos interessantes para fazer com que você tenha uma boa mentalidade e tudo mais, né? E o livro, ele traz um conceito muito bacana a respeito de pensamentos, né? O que ele diz sobre pensamentos? Ele diz o seguinte, cara, vamos lá. Tem algumas coisas, né? A primeira de todas é que é o seguinte, ele tem uma fórmula, que é pensamentos geram sentimentos, sentimentos conduzem a ações, ações conduzem a resultados. Perfeito. Você entendeu isso daqui agora. A segunda coisa que eu preciso que você entenda para você compreender o assunto desse vídeo é que nada mora de graça na sua cabeça. Nada mora de graça na sua cabeça. Quando você fica muito tempo pensando em alguma coisa, você está gastando energia, você está gastando tempo, entende? E pensar gasta energia. Pensar gasta energia. É justamente por isso que se você tem um trabalho onde você fica por trás do computador resolvendo muito problema, mexendo com planilha e por aí vai, no final do dia você está morto de cansado. Por mais que você não tenha feito nenhum tipo de esforço físico, você fica cansado. Por quê? Porque pensar gasta energia. E por que eu estou te contextualizando disso? Para você poder entender o seguinte: o e se não existe. O e se não existe, né? Na realidade dos dias de hoje, nós temos uma cabeça onde nós nos preocupamos muito com as coisas que não aconteceram ou com as coisas que quase aconteceram. E, consequentemente, pela gente ficar pensando muito nisso, às vezes a gente se pune por conta de coisas que poderiam ter dado certo, mas não deu. E a gente vai lá e se agarra a esses momentos de quase acontecimentos, porque são momentos que nos marcam de forma muito forte, né? São momentos que a gente pensa o seguinte: caramba, e se aquilo tivesse dado certo? E se aquela parada acontecesse? Entende? E também não só no passado, mas também em relação ao futuro. Um problema muito grave que eu já vi algumas pessoas tendo é o seguinte: é pegar uma informação pequenininha e transformar ela numa informação gigantesca por conta da mentalidade. Isso acontece muito em casais, acredito eu, né? Às vezes em ambientes de trabalho também. Geralmente, quando algo de ruim acontece e chega no seu ouvido, você, dependendo de como seja a sua mentalidade, você não questiona. Você não questiona aquela informação que chegou até você. Você já começa o quê? A colocar o tico-teco para funcionar. Caramba, então é verdade que o fulano foi grosso com o ciclano? E se ele estiver fazendo isso porque ele quer pedir demissão? E se ele estiver fazendo isso por conta daquele último dia que ele me olhou torto? E se ele estiver fazendo isso? Você entende?
como que uma coisa, às vezes, que é pequenininha, você transforma em algo gigantesco. Ah, José, mas nessa situação o fulano foi sem educação com outra pessoa. Sim, claro. Com certeza, você pode pensar tudo isso. Só que me responde uma coisa. O que é mais fácil de você fazer e mais real? Você ficar pensando nas possibilidades que o fulano tem de ter feito aquilo, por qual motivo, ou você simplesmente chegar até ele e perguntar? Cara, vai pro mundo real. Chega e pergunta. Não tire suas conclusões de forma precipitada. O e se não existe. Se algo aconteceu, não existe o e se aconteceu, não. Ou alguma coisa aconteceu, ou alguma coisa não aconteceu. Entende? Só existe esses dois lados, sabe? Você não tenta fazer alguma coisa. Ou você faz, ou você não faz. Se você vira para mim agora e fala o seguinte, José, tenta soltar essa garrafa. Tenta soltar essa garrafa. Cara, como é que eu vou tentar soltar uma garrafa? Ou eu solto a garrafa, ou eu não solto a garrafa. Só tem essas duas possibilidades. E você, durante todo o seu dia a dia, durante a sua vida, você cria muitas coisas na sua mente. Muitas coisas essas que 80% não são reais. 80% dos seus pensamentos a respeito de problemas e de futuro e de passado, o passado é fato, claro, mas quando você junta o passado com o e se aquilo tivesse dado certo, 80% disso não é real. São masturbações mentais que você gosta de fazer para poder, seja prever o futuro, ou seja, para você se delirar por conta de algo que poderia ter acontecido no passado, mas não aconteceu. E o problema muito grave disso é que você não foca no que é real. Você não foca no que de fato está na sua frente. Ao invés de você simplesmente esquecer o e se e focar naquilo que realmente aconteceu e o que você pode fazer de diferente para não acontecer mais, é muito mais cômodo você permanecer nesse estado mental. Caramba, aquele dia eu joguei na loteria, faltou 3 números para eu poder virar milionário. E se eu tivesse sido milionário, hoje eu teria isso, hoje eu teria aquilo outro. É só masturbação mental. Você quer criar uma briga na sua família? Você quer ver o nível do e se e de como que os pensamentos fazem as coisas ficarem complicadas ou boas, dependendo de como seja? Chega na mesa da sua família, no final de semana, quando vocês estiverem fazendo um churrasco, tiver tio, tia, avô e por aí vai, e vira para eles e fala o seguinte: caramba, tio Jorge, e se você ganhasse na loteria, você ia dividir com a gente? Experimenta fazer isso. Eles vão começar a brigar. Eles vão começar a brigar. Eles vão começar a brigar por conta de algo que nem sequer aconteceu e que a possibilidade é muito nula. Mas só da pessoa entrar na masturbação mental de ficar pensando o que pode acontecer se caso ela ganhe aquilo, ela já cria todo um cenário, toda uma situação que não existe. E assim ela continua presa e pensando somente nas coisas que não são palpáveis. Mas a porra da casa dela tá suja. A merda do trabalho dela tá horrível. Ela não estuda, ela não se desenvolve, ela não melhora como pessoa. Ela prefere ficar no mundo das ideias. Prefere ficar pensando, e se eu abrisse um negócio? E se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo outro? Ela nunca toma uma atitude de fato. Ela gosta da sensação de pensar naquela situação. Ela gosta disso. Mas no final das contas ela não concretiza nada. E também, isso não serve só para pensamentos, isso serve para problemas. Se você tem problemas, ficar pensando neles não vai resolver.
Não estou dizendo para você começar a executar as coisas igual louco, sem pensar. Mas estou dizendo que tem uma linha muito tênue aí entre você ficar pensando demais e entre você ir lá e tomar uma decisão e executar. Eu posso dizer isso porque eu sou dono de empresa. Eu lido com problemas todos os dias. E eu vou ser bem claro, você não precisa de mais do que 5 minutos, a depender de qual seja o problema, para poder tomar uma decisão. Tem uma coisa que eu aprendi, que eu nunca executei, mas eu acho interessante até. Você pega uma moeda e você joga pro alto. Não, antes de você jogar pro alto, você pega as duas decisões que você tem para tomar. Por exemplo, eu termino com o pai dos meus filhos ou eu continuo junto dele. É uma decisão importante, não é? Você vai lá e fala assim que se cair cara, você tem que terminar com o pai dos seus filhos. E que se cair coroa, você tem que ficar com o pai dos seus filhos. Você joga a moeda pro alto. O lado da moeda que você mais desejar que caia é a decisão que você tem que tomar. Então você percebe que você sabe o que você tem que fazer, só que você prefere não executar. Porque é muito difícil. É muito difícil. Tomar decisões é algo complicado. Mas entre tomar decisões e ficar gastando meu tempo e minha energia pensando em algo que poderia ter acontecido e que não aconteceu, eu prefiro tomar as decisões. Eu prefiro executar. Eu prefiro viver no mundo real. Por mais que seja doloroso, nada mora de graça na minha cabeça. E se tem alguma coisa que está te incomodando muito e que você só precisa tomar uma decisão para que isso mude, tome essa decisão o quanto antes. A sua paz, ela não tem preço. A minha paz não tem preço. Ninguém pode ter o poder de dominar a minha mente. Ninguém. Ninguém pode ter esse poder. E eu sou responsável por dar esse poder a essa pessoa. Porque se de alguma forma essa pessoa está me incomodando, é porque tem alguma coisa que ela está fazendo que é certa ou que é errada. E que se ela está me incomodando até hoje, significa que eu não tomei uma decisão perante isso. Que eu não tomei alguma ação perante isso. E na maioria dos casos, não espere passar um dia para poder exterminar com esse problema. Ou pelo menos começar a executar algo para que esse problema suma de uma vez por todas da sua mente. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, tá? Não esquece de curtir, compartilhar o vídeo, tá? Dá meu biscoito aí. Eu tenho certeza absoluta que esse vídeo aqui de alguma forma pode ter conseguido te ajudar, né? E é isso, bora aí, tô de volta na cidade. Eu só consigo fazer as gravações quando eu tô aqui em casa, aqui assim e tal. Quando eu tô fora de casa eu confesso que eu esqueço e eu confesso também que não dá tanta vontade de fazer os vídeos, né? Mas é isso, eu sou um ser humano, sou falho assim como você, sou falho assim como qualquer outro ser humano no planeta Terra. E eu tô aqui para poder cumprir o meu papel. Não se esqueça, quem não se desenvolve não converte. Forte abraço.